Na manhã desta quarta-feira, teve início o ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Em sessão solene, a presidenta da Corte, ministra Rosa Weber, pregou punição aos golpistas responsáveis pelos ataques do dia 8 de janeiro e defendeu a democracia e a Constituição brasileira. Presente na cerimônia, o presidente Lula disse que o respeito irá pautar a relação entre os três poderes durante o seu governo. Reportagem de Júlia Pereira. Em sessão solene, na manhã desta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deu início aos trabalhos do Judiciário Brasileiro para 2023. Com a presença de autoridades e representantes dos três poderes, a sessão foi a primeira realizada pelo STF desde os ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Imagens da invasão e depredação da Corte e da consequente recuperação do plenário foram exibidas no início da cerimônia. Em seguida, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, fez um forte discurso em repúdio aos ataques e pregando a defesa intransigente da Constituição. Neste mesmo plenário, totalmente reconstituído, após a invasão criminosa do dia 8 de janeiro último, por uma turba insana, movida pelo ódio e pela irracionalidade, reafirmo minha profissão de fé como juíza e a ela acresço, em reforço, o que erigi como norte da atual administração desta Casa: a proteção da jurisdição constitucional e da integridade do regime democrático, ou mais simplesmente, a defesa diuturna e intransigente da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Ao comentar o episódio, a ministra reforçou que os vândalos, nas palavras dela, não destruíram o espírito da democracia e que, como resposta aos ataques golpistas, a união entre os três poderes se fez ainda mais forte. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. A presidente do STF foi aplaudida pelos presentes ao enfatizar que os golpistas serão responsabilizados e punidos pelos ataques do 8 de janeiro. Assevero, em nome do Supremo Tribunal Federal, que uma vez erguida da justiça a clava forte sobre a violência cometida em 8 de janeiro, os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei. O repúdio aos ataques golpistas também se fez presente no discurso do presidente da República. Ao lado de Rosa Weber, Lula disse que o episódio foi cultivado em sucessivas investidas contra o direito e a Constituição e se referiu ao período como o mais duro teste da democracia brasileira desde 1988. Ao fim deste período que marcou certamente o mais duro teste da democracia brasileira desde a Constituição de 88, é nosso dever registrar o papel decisivo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral na defesa da sociedade brasileira contra o arbítrio. Daqui, desta sala, contra a qual se votou o mais concentrado ódio dos agressores, partiram decisões corajosas e absolutamente necessárias
para enfrentar e deter o retrocesso, o negacionismo e a violência política. Lula ainda reconheceu a atuação da Suprema Corte frente à inação de um governo que, segundo ele, se recusava a atender às necessidades básicas da população. O presidente destacou o trabalho desempenhado pelo STF durante a pandemia, o enfrentamento às fake news e a garantia da realização das eleições no último ano, e disse que durante o seu terceiro mandato, a relação entre os três poderes terá como alicerce o respeito institucional. Assim como em meus 2 mandatos anteriores, a relação entre o Executivo Federal e a Suprema Corte e o Poder Judiciário, como um todo, terá como alicerce o respeito institucional. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos 3 poderes no sentido de reconstruir o Brasil. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.